Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. Diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas, na igreja. Né? Paulo ele vai falar isso escrevendo a igreja de Corinto. E muitas pessoas pegam esta passagem, inclusive é uma das mais usadas, para dizer que a Bíblia ela é machista, que Paulo era machista e estava impedindo e proibindo as mulheres de pregar nas igrejas. O que, se for pegar esta passagem e tentar seguir esse raciocínio, essa interpretação dessas pessoas e comparar com outras demais passagens, e inclusive até mesmo com os cooperadores de Paulo no Evangelho, que tinha mulheres pregadoras, não faz nenhum sentido. Para quem não sabe, Paulo ele tinha tanto homens como cooperadores dele no Evangelho, como mulheres. Priscila era uma pregadora. E ela era cooperadora de Paulo, inclusive ela tinha em sua casa uma igreja. Paulo ele vai falar isso lá em 1 Coríntios 16, 19, Paulo ele vai saudar Aquila e Priscila juntamente com toda a igreja que estava em sua casa. Priscila e Aquila eles lideravam uma igreja na Grécia e Paulo ele sauda essa igreja. E segundo os teólogos, foi justamente Priscila que ensinou as escrituras ao seu marido Aquila, que era o cabeça da igreja que estava em sua casa. Então, como você vê, não faz sentido. Como que Paulo estaria proibindo a mulher de pregar o evangelho? Tem gente que diz que a mulher não pode pregar, se ao mesmo tempo ele tinha Priscila, que era pregadora, como sua ajudadora, como a sua cooperadora. Porque ele vai dizer que Priscila e Aquila eram seus cooperadores, e ele vai saudar a igreja que está na casa de Aquila e de Priscila. Aquilo provavelmente ele era o pastor da igreja e Priscila era a sua esposa. E quem ensinou as escrituras a Aquila, segundo os teólogos, foi Priscila que ensinou. E ele tornou-se pastor de uma igreja dentro da casa dele, uma igreja que ficava na Grécia. E Paulo ele vai saudar essa igreja em 1 Coríntios 16, 19. Então, como vocês podem ver, Paulo não era machista, como muitos dizem, Paulo é machista. Não, Paulo não era machista. Paulo ele sempre valorizava as mulheres. Ele valoriza tanto que em uma das suas cartas, quando ele vai citar Priscila e Aquila, ele primeiro destaca Priscila à frente de Aquila, porque ela sabia mais do que ele. Foi ela que ensinou a palavra a Aquila, que era o seu marido. Foi ela que pregou o evangelho para ele. E Paulo ele vai destacar ela em suas cartas, acima de Aquila, mesmo ele sendo um homem. Então, o que Paulo quis dizer? Existem duas interpretações para isso. A primeira é que a igreja de Corinto ela era cheia de tradições, como por exemplo, era uma da igreja que as mulheres usavam véu. Nenhuma outra igreja as mulheres usavam véu, só na igreja de Corinto. Que eu não vou falar desse assunto agora, porque aí vai ficar muito longo. A igreja de Corinto ela era cheia de tradições e dizem que uma das tradições da igreja de Corinto era que só era permitido homens pregar na igreja. As mulheres não pregavam dentro da igreja de Corinto, né? Segundo a explicação de alguns, que eu não acho uma explicação muito coerente. A segunda explicação, que é a mais aceita, é que o que Paulo ele está proibindo aqui é a desordem durante o culto. Porque estava havendo, segundo os teólogos, estava havendo muita bagunça nos cultos da igreja de Corinto. Como até hoje ainda acontece em algumas igrejas. As mulheres ficavam falando durante o culto, coisas que não convinham.
tratando de negócios que não convinha se tratar dentro da igreja, como até hoje a gente vê. Às vezes a gente está tentando ouvir o culto e tá uma pessoa comentando da vida dos outros, falando outra coisa que não tem nada a ver. E quem é que faz isso? É as mulheres. Os homens sempre ficam caladinhos. E aí Paulo, sabendo dessa confusão toda, é por isso que ele escreve especificamente às mulheres. Digam que as mulheres se calem na igreja, que fiquem caladas. Se quiser perguntar alguma coisa ao seu marido, pergunte em casa. Ou seja, se quiser resolver algum problema, que resolve em casa. Não deixe para ficar fofocando, não deixe para ficar conversando no culto. É isso que Paulo estava dizendo. Porque ficavam conversando, não prestavam atenção no culto, queriam falar coisas que não convinham. E ele proíbe isso. Não fale coisas que não convêm durante o culto. Se tiver alguma coisa para resolver com seu marido, resolva em casa. Não resolva dentro da igreja, não resolva no momento do culto. Era isso que Paulo estava falando. Isso acontece até hoje. Até hoje tem gente que vão para o culto, ao invés de ficar prestando atenção, fica o quê? Fica falando de novela, fica falando, até na missa, né? Fica falando de outras coisas que não tem nada a ver. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E estava partindo era das mulheres, não era dos homens, não. É por isso que Paulo diz, diga às mulheres que fiquem caladas, fique quieta na igreja. O verbo que ele vai usar no grego, para dizer que as mulheres devem ficar caladas e que é vergonhoso a mulher falar, o verbo que ele vai usar significa falar aquilo que não convém. Digo às mulheres que ficam caladas para não falar aquilo que não convém durante o culto. Não tem nada a ver com a mulher não poder pregar dentro da igreja. Até porque a pregação é algo útil. Já ficar fofocando, querer tratar de outros assuntos durante o culto é algo que é irrelevante. Não é edificante para ninguém. E é nesse sentido que Paulo está falando. Não tem como defender que Paulo era machista, que a Bíblia é machista. Nem Paulo era machista e nem a Bíblia é machista. Se Paulo fosse machista, ele não tinha Priscila como sua cooperadora no Evangelho. Ele não destacaria Priscila acima de Aquila, porque ela era pregadora da palavra. E então, isso aí os homens sempre usam, principalmente os homens analfabetos bíblicos, quando são refutados por uma mulher que tem conhecimento bíblico, eles dizem logo, a mulher não pode falar. Já debati com muitos homens, eles dizem isso. Depois deles passar bem muita vergonha, mostrar que não sabe nada de Bíblia, porque é vergonhoso. Uma mulher saber mais de Bíblia do que um homem, né? É vergonhoso. Aí eles usam aquela passagem, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ensinar o homem. Né? Depois deles passar bem muita vergonha, eles sempre usam isso, mas em nenhum momento Paulo fala isso. Paulo não era machista e nem a Bíblia é machista. Até porque no Novo Testamento nós iremos encontrar as profetisas. Do Antigo ao Novo Testamento nós vamos encontrar profetisa. O que uma profetisa faz? Ela profetiza, ela prega, ela entrega a mensagem de Deus. E para ela entregar esta mensagem de Deus, ela pode entregar tanto dentro da igreja como fora da igreja. E como é que ela vai entregar essa mensagem dentro da igreja se ela não falar? Quem é que vai entender o que ela vai dizer? Então é necessário ela falar. Nesse momento convém a mulher falar dentro da igreja e no culto. O que não convém é falar aquilo que não faz sentido, que não é edificante para ninguém. E é isso que Paulo está proibindo. Então, no Novo Testamento nós temos lá em Lucas 2, no capítulo 2, do versículo 26 ao 38, nós temos a profetisa Ana. Ela era uma profetisa, ela já era muito idosa, Ana, ela tinha uns 90 anos de idade. A Bíblia fala que ela era viúva e ela era cheia do Espírito Santo. E apesar dela ser muito velhinha, ela sempre ia ao templo, né? E a Bíblia faz destaque a ela, porque a Bíblia fala que num desses dias ela foi ao templo orar, porque embora ela fosse muito velhinha, ela não se apartava do templo. E foi quando José e Maria chegaram com Jesus. Jesus tinha 8 dias de nascido. Eles foram levar ele para ser circuncidado e apresentado no templo. E a Bíblia fala que Ana, a profetisa Ana, quando viu o menino, ela pegou ele em seus braços, ela chamou todo o povo no templo e começou a pregar e dizendo que aquele menino ele era o Messias que havia de vir para salvar
o mundo dos seus pecados, o Messias aguardado por Israel. Ana começou a pregar dentro do templo. Como é que a mulher não poderia pregar? E a Bíblia diz que ela estava cheia do Espírito Santo. Não tem como dizer que ela não tinha o Espírito Santo. A Bíblia fala que ela era cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não erra, porque ele é Deus. Então não tem como dizer que Deus usou uma mulher para pregar no templo, sendo que uma mulher não pode pregar porque Deus não usa uma mulher. Não tem como dizer que Ana estava sendo usada pelo diabo, porque a própria Bíblia diz, ela era cheia do Espírito Santo e todos os dias ela ia ao templo. E quando ela olhou para o menino, ninguém disse a ela, mas quando ela viu Maria e José com Jesus nos braços, ela disse, eis aqui o Messias que veio salvar a humanidade, o Messias tão aguardado por Israel. A Bíblia diz que ela chamou todo o povo e ela apontou e mostrou o menino que ele era o Messias. De tanto que ela era cheia do Espírito Santo, Deus havia revelado ela. Então, isso é uma interpretação mal feita das Escrituras, né? E sem falar que nós temos também as demais profetisas lá no Antigo Testamento. Por que não falar de Miriam, lá em Êxodo 15:20? Miriam, profetiza, irmã de Moisés e Arão. A Bíblia vai falar que Miriam, ela era profetisa. A Bíblia também vai falar, lá em 2 Crônica 34:22-28, de Ruda. Ruda não só foi profetisa, mas ela também foi uma das juízas que se levantou em Israel. Deus, ele levantou juízas, a maioria foram homens, e ele levantou 2 mulheres por juízas que julgaram a nação de Israel, que foi Ruda e Débora. Então, Ruda, ela era profetisa e ela era juíza. Assim como também Débora, lá em Juízes 4, do 1 ao 2, Débora também foi, a Bíblia fala que Débora foi profetisa, juíza e mãe da nação de Israel. Né? Todos o exército que protegia Israel, sempre antes dele ir a uma batalha, eles iam a Ruda ou a Débora, né? Em tempos diferentes aqui, eles iam às profetisas para perguntar se eles iriam vencer aquela batalha. Então, se ela dissesse, vão que o Senhor é contigo, eles iam. Se a profetisa dissesse, não vão, porque vocês não vencerão, eles não iriam à peleja. A Bíblia fala que os homens de Israel não levantavam o pé para ir a uma batalha sem antes falar com a profetisa Débora, para saber se Deus ia com eles e daria a eles a vitória. Então, no livro de Juízes, vai fazer menção aos juízes de Israel, né? Teve Sansão, teve outros demais juízes, e vai falar também de Débora e de Ruda, que foram as 2 mulheres que Deus levantou por juízes em Israel. Elas lideravam Israel por meio da palavra, por meio da profecia. Tudo aquilo que Deus queria falar a Israel, ele usava Débora a seu tempo, quando foi no tempo dela ser profetisa, e usava Ruda, assim como usava os demais profetas que vieram antes delas. E no Novo Testamento também vai falar sobre as filhas de Filipe, que eram profetisas. No livro de Joel vai falar que Deus, ele derramaria do seu Espírito Santo, e os seus servos e servas profetizariam, teriam visões, falariam em novas línguas. E essa profecia de Joel, ela vai se cumprir lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, né, e todos começam a falar em línguas, começam a profetizar, né? Então, a Bíblia, ela nunca foi machista, e Paulo, ele também não é. E quando a Bíblia faz menção a certas coisas que impediu a mulher de fazer, ela estava se referindo à cultura de Israel. Cada país tem a sua cultura. Então, a Bíblia, ela foi escrita segundo
ela foi escrita para Israel e ela foi escrita segundo o costume de Israel. Em Israel, uma mulher ela não pode trabalhar, ela não tem, eles não dão, ou não davam, né? Pelo menos a Bíblia mostra isso, trabalho a uma mulher. Ela só tinha duas formas de ser sustentadas. Ou ela era sustentada pelo pai, ou ela era sustentada pelo marido. Por isso que a maioria casavam cedo para poder ser sustentada pelo marido. Aquela que não fosse sustentada pelo pai nem pelo marido, ela era obrigada a virar prostituta para se sustentar, porque eles não contratam mulheres, o que é bastante diferente da cultura do Brasil. No Brasil, as mulheres, elas podem trabalhar, né? Elas têm a oportunidade de emprego, né? Então não é a Bíblia que é machista, não é Deus que é machista, é a cultura de Israel que é. E Deus falou a eles segundo a cultura deles. Né? Igual a cultura indígena. Os indígenas, eles têm ali a cultura deles. Tem indígenas que aceitam Jesus e eles continuam pintando o corpo, eles continuam com a cultura deles de indígena. E assim era também o povo de Israel. Né? Eles serviam ao Deus de Israel, mas eles continuavam com a sua cultura. Então a Bíblia ela não é machista. O problema é que essas pessoas, a maioria dessas pessoas que usam essas passagens bíblicas para dizer isso, eles não têm entendimento nenhum de Bíblia. Eles são que nem ateu. Você viu que ateu ele não crê em Deus, mas ele sempre pega uma parte da Bíblia que ele conhece para dizer que Deus não presta, que Deus não vale nada. Assim são eles. Eles pegam a passagem bíblica, tiram do contexto, eles não têm estudo nenhum teológico para saber em que tempo isso ali foi escrita aquela igreja, por que foi escrito aquela igreja, o que foi dito, em que língua foi escrito, porque segundo o próprio grego, em que a língua original aqui, que o Novo Testamento foi escrito, esta passagem, o verbo que Paulo vai usar é não fale aquilo que não convém dentro da igreja. Se a mulher abrir a boca para falar aquilo que não convém, mande que ela se cale. É isso que Paulo está dizendo. Na língua original da Bíblia, é isso que ele está dizendo. E os teólogos interpretam isso segundo a língua original em que ela foi escrita, já que não dá para se ter mais ou menos uma compreensão só lendo aqui. Só lendo a gente entende que ele está proibido. Mas é necessário saber o que estava acontecendo na igreja de Corinto, a língua em que foi escrita, o verbo em que foi usado, o significado das palavras que Paulo usou no grego, para se ter, né, uma interpretação correta desta passagem bíblica. E a interpretação é essa: as mulheres não falem aquilo que não convém dentro das igrejas, porque é vergonhoso. E por que as mulheres? Porque eram as mulheres que estavam falando que não convinha. Se fosse os homens, Paulo tinha escrito carta proibindo os homens de falar da mesma forma. E todo mundo sabe como mulher, que a mulher gosta de falar as coisas que não convém e não tem lugar apropriado para falar. O homem não, o homem tem certas coisas que ele diz logo à mulher, aqui não. Em casa a gente conversa, mas a mulher quer resolver no meio da rua, a mulher quer resolver na igreja, a mulher quer resolver onde tiver, não é assim? É por isso que Paulo ele está admoestando as mulheres. Paulo ele não dava mole para ninguém. Quando ele tinha que admoestar, ele admoestava qualquer um. Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus, foi chamado por Jesus para ser apóstolo, mas Paulo não alisou para ele não. Quando ele estava errando, Paulo chegou para ele e mandou ele criar vergonha na cara. Mesmo Paulo não tendo andado com Jesus, não tendo aliar a experiência que Pedro ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus e tudo, mas Paulo não alisou para ele não. Paulo ele repreendeu ele duramente, mandou ele criar vergonha na cara e se converter, porque quando ele estava com um grupo de pessoas, ele era amigo, depois que ele virava as costas, ficava falando mal daquele grupo de pessoas, e Paulo disse, tu precisa se converter, Pedro, cria vergonha na cara. Quando tu tá com um judeu, tá tudo bom, tá tudo legal. Quando tu tá
quando tu tá com gentil, tá tudo legal, mas depois que tu vai pros judeus, tu fica falando mal dos gentios. Cria vergonha na cara, rapaz. Se converte, que negócio é esse? Paulo não deu mole, não dava mole pra ninguém. Ele repreendia homens e mulheres. Com ele não tinha esse negócio de repreender só homem ou só mulher, não. Era aquele que tivesse errado. Então é surreal, a real sentido e interpretação dessa passagem bíblica.